Bom, vamos para um outro tema aqui do dia, um tema internacional. Hoje foi divulgada uma foto, uma fotografia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente vai botar a foto aí para você. É essa aí, ele saindo para jogar golfe, inclusive acompanhado da neta dele. Você fala assim, poxa, parece aquela notícia, né? Caetano estaciona o carro no Leblon, né? Donald Trump sai para jogar golfe. Seria alguma coisa muito trivial se o presidente dos Estados Unidos não tivesse sido alvo de uma série de boatos hoje nas redes sociais de que ele teria morrido, né? Olha a gravidade da coisa. É por isso que a divulgação dessa foto é tão importante, para provar que não, que é tudo boato. Houve ali uma série de coincidências e aí as pessoas já começam a elaborar as suas teorias da conspiração, né? Uma delas é que Trump não teve aparições públicas de terça-feira para cá, a bandeira dos Estados Unidos na Casa Branca estava hasteada a meio mastro por conta de um ataque que houve num estado americano. Aí as pessoas já associaram, não é por causa da morte do Trump. Houve uma divulgação recente de alguns problemas de saúde de Donald Trump, de problemas vasculares de Donald Trump, mas as fotografias mostram que Trump está vivo. Agora, Isabela, é curioso ver Donald Trump sendo alvo de fake news, né? Porque o Donald Trump ele acabou dando, enfim, levando as questões de teorias conspiratórias a outro patamar, que eu acho que é até diferente das fake news, porque qual que é a diferença, né? Fake news pode ser uma ou outra notícia que seja uma notícia falsa, e então pode ser duas coisas, ou ela pode ser parcialmente falsa, ou a qualidade da notícia ser ruim, ou ela ser completamente falsa. Mas o fato é que a gente está falando então de notícias pontuais. Agora, uma teoria conspiratória, ela geralmente é uma narrativa de médio prazo, né? Então, por exemplo, uma das teorias conspiratórias que o Trump estimulou muito, de um grupo chamado QAnon nos Estados Unidos, é a ideia de que existe um deep state, existe uma elite que conspira. O pior caso que a gente viu de teorias conspiratórias, um dos piores, na verdade, que teve repercussões graves, foi a ideia de que existia uma pizzaria nos Estados Unidos, e o Trump estimulou essa teoria, e que pessoas como a Hillary Clinton estariam ali colocando crianças, sequestrando crianças, colocando crianças em cárcere privado, com pedofilia, enfim. O que acabou acontecendo? Essa notícia se espalhou pela internet, as pessoas foram até a pizzaria, munidas de armas, etc., para libertar essas supostas crianças desse porão. A pizzaria, enfim, era uma pizzaria normal, comum, nem porão tinha. Felizmente não teve repercussões maiores. Mas a gente tem esses casos, tem casos, por exemplo, de uma suposta encenação de um ataque à escola, que é sempre uma coisa super trágica nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo. E aí, enfim, teve aliados do Trump que chegaram a dizer que eram atores que tinham sido contratados e não os pais perdendo suas crianças, enfim, uma coisa assim desumana. Então o Trump está sendo agora alvo, digamos, está experimentando o seu próprio veneno, porque ele fez a sua carreira política estimulando esse tipo de teorias conspiratórias, né? Agora, a notícia verdadeira, e que aí de fato incomodou o presidente dos Estados Unidos, é a notícia sobre as tarifas que ele aplicou. Ontem, um tribunal de apelação nos Estados Unidos, ele decidiu que as tarifas recíprocas impostas por Donald Trump são ilegais. Nem todas elas são exatamente essas que a gente está mostrando no vídeo aí, dessa cartolina, que foi as tarifas que foram divulgadas em abril. Existem alguns outros casos, como o caso do aço, como alguns casos individuais, que essa decisão não chega a abraçar. Mas essas tarifas divulgadas por Trump foram consideradas ilegais por esse tribunal de apelação. Ele diz que essas tarifas, né, a decisão dessas tarifas, não pode ser tomada no âmbito de uma lei que trata de emergências nacionais. É mais ou menos isso que o tribunal decidiu. Só que o tribunal também determinou que essas tarifas podem continuar em vigor até o dia 14 de outubro e que é possível que Donald Trump recorra à Suprema Corte. O próprio Donald Trump já publicou ontem, dizendo que esse tribunal de apelação é altamente partidário, publicou lá na rede social dele. Esse tribunal altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final. Isso lá na Truth Social, e disse que as tarifas estão mantidas. Professor,
Leonardo Paes Neves, Donald Trump tem digamos assim que tem maioria na Suprema Corte, né? A maioria dos juízes da Suprema Corte americana é de uma tendência mais conservadora. Isso pode ser um indicativo de que essas tarifas vão passar pela Suprema Corte americana? Ou cabe a gente aguardar uma análise mais técnica sobre tudo isso? Bom, olha, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que quase tudo que envolve o presidente Donald Trump tem um certo quê de imprevisibilidade, né? Quer dizer, em relação ao que ele faz, em relação ao que acontece com ele. De fato, como você já bem colocou anteriormente, são várias tarifas distintas, né? Quer dizer, a Corte decidiu em relação apenas às tarifas do Liberation Day, que foram feitas em abril, que, como a gente viu, foram decididas de uma forma, muita gente acha inclusive que foi feito por inteligência artificial, quer dizer, não foi um cálculo exato, feito por um time de economistas, mas tem outras, como você colocou, a questão do aço, a questão do etanol, tem a do Brasil, por exemplo, que também é desvinculada do Liberation Day, quer dizer, o Brasil tem lá uma fatia de 10% do Liberation Day, e o adicional de 40% seria em função de uma, eventual punição que ele quer fazer ao Brasil em relação a várias coisas, né? Quer dizer, mais especificamente o pacote da anistia ao ex-presidente Bolsonaro, que sofre processo hoje em função do golpe que ele tentou perpetrar. Nesse contexto, parte da crítica dele, como você acabou de mostrar, dizendo que esse tribunal de apelações, né, ele é partidário, porque a maior parte dos juízes foram indicados por democratas, governos democratas. Na Suprema Corte, ele tem uma maioria de juízes conservadores indicados por republicanos. Na média, a Suprema Corte tem sido muito benevolente e dando, até inclusive numa decisão passada, amplos poderes ao presidente Trump e diminuindo muito o custo dele de fazer quase qualquer medida, né? Basicamente, a única medida negativa que ele pode ter em reação às ações que ele faz é ser revogada a sua ação. Nesse contexto, muita gente tem calculado, sim, que o presidente Trump vai ganhar essa medida na Suprema Corte agora no final de setembro, quando ela vier se reunir. Por outro lado, tem gente que acha que não, acha que a Suprema Corte está começando a colocar, de certa maneira, um certo limite nas ações do presidente Trump. A gente viu recentemente, na semana passada, agora me parece, ele tentou, via mídia social, via o Truth Social, né, a rede social dele e o Twitter, demitir uma das diretoras do Banco Central americano, e isso não foi para frente. A Suprema Corte já está montando uma decisão negando essa possibilidade para ele. Então, a Suprema Corte já estaria colocando ali uma linha no chão, dizendo que existem limites. Então é difícil saber, né? É muito difícil saber se a Suprema Corte vai interpretar de fato um exagero dessa regulamentação do IEPA, né? Quer dizer, que faz com que ele possa colocar tarifas, enfim, de maneira completamente arbitrária, argumentando que serviria à sua segurança nacional. Eu acho que está em aberto. Eu acho que é uma questão muito grave, tem impactado não só os outros países alvos das sanções, mas aos Estados Unidos, inclusive. Você tem diversos setores da sociedade entrando com um processo em relação ao governo, não só em relação ao Brasil, mas em diversos países do mundo, diversos setores entrando com processos contra o governo. Eu acho que é mais poderoso que a gente já viu anteriormente em relação a outros fatos. Então, eu acho que está em aberto, ainda que eu acho que 55% de chance, tem um pouco a mais de chance da Suprema Corte não querer efetivamente se colocar, nos Estados Unidos, se colocar como uma instituição bloqueadora das ações do presidente. A gente vê algumas coincidências, Isabela, nos Estados Unidos e no Brasil, da justiça sendo talvez a última barreira contra medidas arbitrárias tomadas pelo Poder Executivo, no caso lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, tudo que tem acontecido nos últimos anos também. Você vê esse paralelo também, Isabela? Eu acho que tem, inclusive, né, a discussão sobre a forma como o Brasil e os Estados Unidos conduziram o 6 de janeiro e 8 de janeiro, respectivamente, questões envolvendo a justiça geral, mas principalmente a justiça eleitoral, né? Eu acho que vale a gente lembrar que tem uma questão de justiça que é diferente, que os estados têm mais autonomia, no caso dos Estados Unidos, tem leis próprias, e a gente não tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma justiça eleitoral unificada, enfim, a gente não tem exatamente nesse modelo.
o que nesse caso tem mostrado que faz muita diferença, porque você tem, inclusive, digamos, certa parcialidade nas formas de regulação e de questões envolvendo o que seria o equivalente à justiça eleitoral nos estados, né? Cada estado vota de uma forma, tem estado, por exemplo, que tem digamos, a parte, digamos, física, né, sobre votação é diferente, como é que você preenche, como é que você analisa isso, então, enfim, tem todas umas questões. Agora, eu acho que é importante também a gente notar, aqui no caso do Trump, o que o Trump está fazendo de um ataque à Suprema Corte no Brasil e à soberania brasileira, ele também está fazendo isso nos Estados Unidos. Vários juízes de diferentes áreas, de diferentes instâncias nos Estados Unidos estão sendo atacados pelo Donald Trump. Então, o Donald Trump está atacando advogados, está atacando juízes, está atacando o sistema judiciário. Eu tendo a ver que, nesse caso especificamente, ainda que o Tribunal de Apelações esse tribunal especificamente, tenha decidido de maneira desfavorável a continuidade dessas tarifas, o argumento central é que apenas o Congresso nos Estados Unidos teria, digamos, autoridade para poder impor essas tarifas, e não o chefe do Executivo. Só que vale lembrar que, no caso mesmo do Congresso, o Congresso não apresentou muita resistência. Então, ou seja, a gente teria então aí dois, digamos, filtros, né? O primeiro seria o próprio Congresso, que em tese poderia não deixar o Trump avançar com essas tarifas, e pouco fez, não só no sentido de pensar que, claro, os republicanos não iriam apoiar isso, mas os democratas não tiveram força para conseguir barrar isso. E aí o segundo seria a Suprema Corte. Eu tendo a ver, sempre muito imprevisível, como disse o professor Leonardo, mas eu tendo a ver que dificilmente a Suprema Corte nos Estados Unidos vai se colocar de maneira contrária ao Trump. E por que isso? Porque basta a gente olhar episódios anteriores de assuntos que são relacionados, mas, por exemplo, a forma como o Trump está fazendo intervenções nas agências americanas, o equivalente deles ao Banco Central, né, o Federal Reserve. O Donald Trump fez uma intervenção, tem aí uma disputa que vai se judicializar e dificilmente o Trump vai perder. Então, ou seja, a Suprema Corte adotou uma postura de dar poderes para o Trump intervir em agências federais em que ele não deveria intervir, e ele está podendo fazer isso. Então, de maneira análoga, eu acho que dificilmente a Suprema Corte vai conseguir barrar essas tarifas.